Aê, estamos ao vivo mais uma vez de novo. Para você que está no feed do Spotify, não faz ideia que a gente está gravando essa abertura pela segunda vez, porque nós tivemos problemas técnicos durante a nossa live. Muito bem, gente, seja bem-vindo ao Mochiori, mais que palavras, transformação. Carlinhos Villaronga falando com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Que legal que você está aqui. Hoje a gente vai falar sobre autoimagem, espelho, espelho meu, o que eu não quero ver nesse espelho quando eu olho para ele. Para me ajudar tem o psicólogo Márcio Mancia falando com a gente lá do Brasil. Daqui a pouquinho ele se apresenta. Mas duas coisinhas importantes para você, três coisinhas importantes para você. Primeira coisa importante. O podcast Mochiori, ele é gravado com transmissão ao vivo aqui para o YouTube e também para o Facebook e Instagram. Esses são os bastidores, @NabeCastJP no YouTube, Facebook e Instagram, o nome da minha produtora, né, NabeCast, NabeCastJP, os perfis. Mas você encontra todos os episódios editados, bonitinhos, sem ruído, com um nível de áudio equalizado, assim, bem gostosinho para você ouvir na academia, buscando por Mochiori no Spotify. Para quem está ao vivo com a gente aqui no YouTube, você pode jogar aí o seu telefone no QR Code e você vai direto para nossa conta no Instagram, o que é muito maravilhoso. Coisa importante 2. O melhor jeito de você acompanhar todos os episódios do Mochiori, inclusive os que não têm imagem, né? A gente está gravando aqui com imagem, mas tem uns que não têm imagem, é você seguindo a gente no Spotify. Mas informação 2 é de que você pode seguir a Nabecast, que é a minha produtora, responsável pela produção do Mochiori, em @NabeCastJP. É o mesmo perfil no Instagram, no Facebook e no YouTube. Com isso você consegue desfrutar de todo o conteúdo que a gente produz, porque eu produzo o Mochiori Podcast, mas a minha produtora se envolve na produção de outros conteúdos também, como vídeo curto diário, projetos em parceria com clientes do Brasil, parceiros do Japão. Então você seguindo a gente no Instagram, no YouTube, 2 caminhos para você ficar por dentro de tudo. Outra coisa muito importante, a gente agradecer ao nosso parceiro, a Livraria Upstage, que tem apoiado aqui a produção do Mochiori. Se você vive no Japão, quer literatura em português, quadrinho para os seus filhos, se você quer aqueles jogos que a gente brincava quando era criança, tem lá também. Se você gosta daqueles livros do tamanho de um tijolo, aqueles romances gigantescos, Harry Potter, essas coisas, tudo tem lá na Livraria Upstage. Joga aí na internet, Livraria Upstage, ou você procura por Livraria Upstage no Instagram, Facebook. Entre em contato com o atendimento, dá para comprar online. Você vai receber na sua casa, dá para você visitar a loja presencialmente em Toyohashi. Você pode procurar saber em que eventos a Livraria Upstage vai estar com o seu stand, você vai poder comprar ali ou então encomendar para receber depois. Enfim, Livraria Upstage, parceiro aqui da Nabecast, parceiro do Mochiori Podcast, vai lá, segue com eles que é muito legal. Vamos lá desenvolver o tema. A gente vai trazer aqui agora Márcio Mancia, no Japão, teoricamente pela primeira vez, mas pela segunda vez, porque a gente já fez essa abertura. Seja bem-vindo ao Japão. Bom dia aqui, né, para o pessoal que está no Brasil, boa noite aí, pessoal do Japão. Prazer de novo estar aqui na transmissão ao vivo. E quando é ao vivo é assim mesmo, né, Carlinhos? Dá pau, cai a internet, começa a chover bem na hora. É uma doideira. Não, é bem isso, é as aventuras. Todo mundo que chega aqui pela primeira vez, né, eu peço pro pessoal se apresentar um pouquinho. Então conta um pouquinho quem é você, um pouquinho do porquê você decidiu estudar psicologia, qual é a tua abordagem, assim fica mais fácil o pessoal entender do porquê você foi o convidado para ajudar a gente a pensar esse tema da autoimagem, né, e fazer essa pergunta, né, aquela brincadeira com as histórias da Disney, espelho, espelho meu, né, quem é mais bonito que eu? Exato. Bom, meu nome é Márcio, como já fui apresentado. Eu sou psicólogo aí, psicólogo clínico, formado aí em 2015 pela Universidade Unicesumar aqui de Maringá. Depois que me formei, fiquei algum período sem atender, porque na época eu tinha uma empresa, né, a qual eu trabalhava, uma empresa familiar de engenharia civil. E depois de uns 3 para 4 anos que eu fui, de fato, atuar como psicólogo clínico, através, inclusive, de um convite que o Daniel me fez. O Daniel esteve aí também presente aqui no podcast, formou junto comigo, né? Formamos juntos, e é um grande amigo meu. Então, ele que me fez o convite: ô Márcio, você precisa começar a ler, cara, vamos dividir uma sala aí junto. E aí, na época, eu trabalhava nessa empresa, né, familiar, era, né, fazia parte da gestão lá.
E eu falei assim, rapaz, então vamos aceitar esse desafio. Foi onde eu comecei a atender e graças a Deus estou atendendo aí até hoje. Ah, que legal. Eu estava fazendo uma pesquisa agora há pouco, usando a tal das inteligências artificiais para Uhum. tentar conhecer aí um pouquinho do panorama da história do espelho. E eu fiquei surpreso que parece que as primeiras menções ou registros que se tem sobre espelho é de 6.000 anos, acho que antes de Cristo. Segundo, lógico, inteligência artificial nem tudo é confiável, né? Mas tendo uma ideia assim de que a galera antes usava poça d'água, né? Bacia, lagoa, né, como espelho e depois foi evoluindo para pedra, metais polidos, né, cobre polido, até que chega mais para frente e a gente tem esses vidros com uma lâmina metálica colada, que é a tecnologia que a gente usa, acredito que ainda hoje, né, que surge aí no século XIX. O ponto é que eu fiquei pensando é que antes do século XIX, né, e dessa tecnologia mais recente que dá, eu vou chamar assim, de alta definição do reflexo, o reflexo era meio embaçado, né? Era uma coisa assim, na água a água balança, na pedra você se vê, mas é um borrão, no cobre você se vê, mas não tem uma definição de todos os detalhes do rosto. Antigamente você fazia uma fotografia, era algo pintado ou esculpido, então também não tinha uma definição de detalhes tão grande. E agora a gente já tem, além de um espelho, né, com uma definição muito boa, a gente tem, né, a sua própria selfie, né, as fotografias que registram, né, com um tamanho gigante, a fotografia que você pode esticar, você vê o tamanho do poro, né? Não sei exatamente, né, pensando aqui o quanto essa imagem, essa possibilidade da gente se enxergar com tanto detalhe, o quanto será que isso mexeu com a gente? Mas a minha primeira pergunta aqui, né, pensando um pouquinho, né, que hoje a gente tem acesso a esse olhar no espelho de uma maneira muito delicada, né, assim, muito detalhada, e que no carnaval a galera sai para as festas, a galera vai para os bailes e é um momento que no Brasil que está muito quente. Eu acredito que os corpos se expõem mais, né? No geral, a gente vai pra praia com roupa de banho, mas no carnaval tem muito trio elétrico, a galera tá lá de tanga, né? De top, os caras de sunga ou de bermuda sem camisa. Então, aquilo que acontece na praia acaba acontecendo praticamente na cidade inteira, com muita gente ao mesmo tempo, né? Como se a gente se expusesse mais, né? A gente se mostrasse mais. E aí a pergunta provocativa, né, da reflexão de hoje é: o que será que as pessoas estão vendo quando me veem? E o que eu vejo quando eu me vejo. E aí a minha curiosidade de podcaster, né, para você que tem aí o campo da psicologia, o que acontece quando o ser humano tá de frente com o seu reflexo? Porque para mim é sempre uma experiência muito maluca, né, ficar se olhando no espelho, porque até, né, a pupila do nosso olho não envelhece, mas todo o resto que está em volta você percebe, né, que você tem o mesmo olhar, mas o olho vai mudando a idade, vai amadurecendo. E eu sempre me perguntei, né, o que acontece dentro do meu cérebro quando eu paro no espelho ali para fazer uma barba, para escovar o dente, o que está acontecendo aqui dentro. Eu não sei se a psicologia trata desse assunto, né, ou alguém já se debruçou a refletir sobre isso, mas, Márcio, diz aí. O que se passa na cabecinha da gente quando a gente para na frente do espelho? A questão maior é que, assim, tudo aquilo que a gente se percebe, né, no mundo externo, ela parte sempre daquela premissa de que nós temos crenças. Então, e essas crenças, elas são formadas a partir desde o momento que a gente nasce, nosso primeiro contato externo aí com o mundo, né, as nossas relações que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, e isso vão criando em nós crenças sobre quem nós somos, sobre o que é o mundo e sobre o que são as pessoas à nossa volta. Então, desde pequeno, nós escutamos, né, nossos pais, professores, pastores, padres, enfim, toda essa gama de influências que nós vamos tendo ao longo do tempo e que vão gerando, introjetando em nós essa perspectiva de quem nós somos. Então, muito do mundo adulto hoje, praticamente a gente pode dizer que tudo isso é influenciado por essas crenças. Então, se, por exemplo, eu fui uma criança que não fui assistida, que não fui validada, a minha percepção de mim mesmo, quando eu me olho no espelho, pode ser uma percepção muito deturpada, porque, afinal de contas, eu não tive essa percepção vinda dos meus pais, eu não fui validado. Ou seja, a minha autoimagem muito provavelmente pode estar prejudicada. Então, ao me olhar no espelho, ao me ver, é como se eu não aceitasse quem eu sou, né? Porque eu não tive isso ao longo da minha trajetória de vida.
Ou seja, minhas crenças sobre mim estão fragilizadas, estão um pouco quebradas nesse aspecto. É aí que entra a terapia no sentido de nos trazer esse olhar, né? Enquanto outras pessoas que tiveram isso ao longo das suas vidas muito bem elaborado, ao se olhar no espelho consegue ter uma imagem de si positiva, uma imagem saudável, uma imagem de si construída nos seus valores, nos seus princípios. Então, ela consegue ter um olhar mais positivo sobre quem ela é. Foi interessante você falar dessa questão da imagem distorcida que a gente tem sobre a gente mesmo, porque eu fiquei, né, como eu falei, eu estava pesquisando sobre essa questão do metal, né, o metal polido, ele gera uma imagem distorcida, então, tipo, de certa maneira, a imagem, ela vai como ela é, e na hora que ela rebate, o metal distorce o que você vai ver. E é muito louco imaginar de que a gente tem uma distorção de imagem que não é no processo físico da coisa, né? É no processo de tradução daquilo que eu tô vendo. Porque sempre quando eu penso em uma imagem assim, como você falou, né, distorcida de si mesmo, sempre me vem a imagem da pessoa que tem, acho que é anorexia, né? Quando a pessoa se enxerga com o corpo com mais peso do que o real, né? Por mais que ela esteja ali minguando, né, enxugando, tá só pele e osso, e ela olha aquilo e ela vê um excesso de peso. Cara, é muito doido esse negócio da imagem distorcida. Aí, a minha curiosidade agora é o seguinte: se tem o perigo de distorção, quais as consequências de uma distorção para menos e quais as consequências de uma distorção para mais? Tem aquilo que eu sou, o saudável. E aí eu me acho menos do que realmente sou. O que acontece dentro de mim quando eu vou por esse caminho? E caso eu me ache mais do que eu sou a última bolachinha do pacote, eu sou aquela Coca-Cola com muito mais pressão, né? Aquele cafezinho especial Double Gourmet, né? O que acontece por dentro quando eu vou para o caminho de ir para além do... Não lógico, deve ter uma margem saudável, mas quem vai para o caminho cai do saudável para o lado do negativo e que cai do saudável para o lado do excesso. A questão do cair para o lado mais negativo, a gente já deve começar a pensar um pouco daí no que realmente é o transtorno, seja um transtorno alimentar, seja um transtorno mais especificamente voltado para a imagem corporal, né? É interessante porque daí o próprio DSM, que é aquele manual de diagnóstico de doenças mentais, né? Na sua última versão, aí ele traz muitas lá as doenças caracterizadas mesmo, né? Quais são as características, quais são os princípios ali, para a gente poder, de fato, falar que aquela pessoa, ela se enquadra dentro daquele diagnóstico. Então, isso é importante sempre diferir, porque senão a pessoa, às vezes, que ela tem uma vaidade um pouco mais avantajada, considerar essa pessoa que ela é vigoréxica, ela é viciada em atividade física, ela é não sei o que, e meio que rotular, quando na verdade não há um rótulo, né? Não precisa ser dessa forma. Então, por isso que precisa passar pelo um crivo, uma avaliação, seja com um psiquiatra, com um psicólogo, para identificar, poxa, será que essa pessoa ela já não está nesse quadro de transtorno, onde realmente ela tem uma anorexia, uma bulimia, um transtorno realmente compulsivo alimentar? Então, isso dentro da clínica a gente consegue identificar e mapear de fato para enquadrar essa pessoa. E aí os desdobramentos negativos é isso, né? O próprio DSM vai falar, é uma pessoa que ela realmente enfrenta problemas, de fato, seja no âmbito emocional e principalmente fisiológico, cara, porque assim, você imagina, a pessoa que tem anorexia, ela faz ali muitas ações para permanecer em jejum, toma vários laxantes, fica privada de alimentação, ou quando come já vai correr para o banheiro para poder tentar provocar o vômito. Cara, isso é um sofrimento terrível, tanto no aspecto emocional, psicológico, quanto fisiológico, né? Você está maltratando o seu corpo. Então, isso tem os seus desdobramentos negativos e problemáticos, né? À medida que você tem isso como um transtorno. Agora, já no aspecto positivo, a pessoa que se cuida, que gosta, né, de ter uma imagem mais, né, vamos dizer assim, mais positiva, aí eu não vejo necessidade assim de comprometer, essa pessoa tem alguma dificuldade ou algum problema maior porque ela se cuida demais, porque ela, sei lá, ela pensa em fazer uma cirurgia plástica, ela dentro de uma medida saudável, isso não tem problema nenhum, né? A gente até incentiva isso na própria clínica. Às vezes a pessoa ela se sente, meu nariz eu acho que é muito grande. Uma pessoa não está muito contente com aquilo. Vamos tentar identificar primeiro o porquê que você não se aceita desse jeito, ou se isso realmente é um problema.
ou se de fato uma correção ali no seu nariz vai te trazer mais bem-estar, mais alegria, ou sei lá, uma qualidade de vida até melhor, né? Então tudo isso muito é conversado, assim, e a pessoa tem que fazer sentido para ela. Não é o psicólogo, não é lá o Márcio que vai ditar para ela o que é certo e o que é errado, né? Isso a gente tem que ter em mente também. Você está falando, né, dessa questão de perguntar para a pessoa ou conduzir a pessoa numa reflexão para ela entender por que para ela, que você usou, né, a questão do formato ou do tamanho do nariz como um exemplo. O quanto que o contexto estético no sentido das pressões sociais, afetam essa Uhum. nossa percepção de nós mesmos. Porque, por exemplo, se a gente pega pessoas, eu não lembro se é século XVIII, XVII, você vê todo mundo gordinho, né? Que é as mulheres Aham. mais cheinhas, os homens mais cheinhos, porque naquele contexto, que eu não lembro bem se era século XVIII, XIX, XVII, por exemplo, lá na Europa, tinha uma certa escassez de alimento, então a pessoa que estava rechonchudinha era uma pessoa abastada, até a própria gordurinha acumulada já dizia que você tinha condição de comer um pouquinho mais do que o estritamente necessário, e isso dava um status para a pessoa. Hoje a gente é ao contrário, né? O status está na pessoa chapada, com o peito malhado, uma coisa meio da época dos atletas gregos, né? Daquela imagem mais antiga. Mas o quanto que esse contexto afeta a nossa percepção da gente mesmo? É muito? É pouco? Tem como a gente escapar disso ou não tem? A gente vai ser sempre vítima no sentido assim, né? A gente sempre vai estar preso nas percepções do contexto, ou as pessoas conseguem ter essa liberdade para conseguir gerenciar isso? Como é que é na cabeça da gente esse processo de lidar com aquilo que vem de fora e o quanto isso vai mexendo na régua interna, né? Na régua que está dentro da mente da gente? Nós dizemos que, de fato, o contexto social que estamos inseridos, ele modula os nossos comportamentos. Ou seja, em eu vivendo aquele contexto, os meus comportamentos eles eram praticamente influenciados por aquele meio que eu estava vivendo. Então, se a gente escalar isso para um nível maior global, cara, hoje nós vivemos essa era do consumismo, onde você está aqui no seu celular, você é bombardeado por anúncios o tempo inteiro para consumir alguma coisa, seja um produto digital, seja um produto físico, ou seja, nós estamos imersos nesse ambiente. E a gente vai dizer que isso não nos influencia no nosso comportamento? Então, muitas coisas das quais a gente faz hoje, muito provavelmente são influenciadas por esse meio, seja positivamente ou negativamente. Agora, é possível sair dessa bolha? Aí é uma pergunta bem complexa, né? A gente escuta casos aí do cara que quis sair da bolha, o cara foi morar no meio da mata, se afastado de tudo e meio que saiu dessa realidade. Aí também é muito exagero, é muito radicalismo. Mas se você já tiver essa percepção de que o ambiente que você está modula o seu comportamento e influencia, você precisa então estar consciente de que essas coisas estão ali presentes. E aí você precisa entender que tudo que você faz vai existir uma consequência. Então, provavelmente é isso. A gente aqui no Brasil, a gente tem essa cultura muito, né, tropical, de mostrar o corpo, da vaidade. Então, praticamente assim, se você já vê as meninas mais novas já querendo fazer cirurgia plástica, querendo ter aquele corpo shapeado, você vê as academias lotadas, porque está todo mundo ali buscando esse ideal. Ah, é porque, né, a fulaninha lá do BBB tem um corpo assim, então eu quero me parecer com ela. A outra lá que faz o tratamento estético deu resultado, então eu também busco isso, a mesma coisa. Seja mulher, seja homem, né? Os homens também têm essa vaidade. Eu vejo que eu treino também, né? Então eu vejo na academia ali os homens se cuidando e buscando um shape ali e tal. E a troco também de quê, né? Para suprir qual necessidade. Então isso é muito individual, mas de fato esse contexto influencia os comportamentos do ser humano e obviamente vai modular muito de como nós nos vemos mesmo, né? De como estamos inseridos aí nessas inter-relações. Cara, você me fez pensar uma coisa agora, porque lá no começo você falou de que a nossa percepção ou a maneira como a gente enxerga, ela começa a ser modelada ali a partir da infância, né? Como é que os pais, os adultos, né? Os cuidadores, pode ser um tio, pode ser os avós, pode ser um pai adotivo, mãe adotiva, enfim, os professores de escola, você citou, né? Os líderes de contextos religiosos, né? Padre, sei lá, bispo, pastor,
pai de santo, mãe de santo, enfim, um monge, que é o pessoal que está ali naquele contexto e como isso vai moldando a gente. E a gente está conversando agora sobre o ambiente que a gente está... O aquário onde a gente mora, né? Cada um mora num Exato. aquáriozinho, ou às vezes pula de um aquário para o outro, mas está ali naquele contexto. O que tô tentando juntar aqui na minha cabeça, mas é assim, considerando de que esse processo de ajustar a lente, vou começar aqui organizar o raciocínio. O ajuste da lente, ele é construído na caminhada desde a infância. E a gente vive nesse aquário que é o nosso contexto. Cara, como é que a gente prepara as nossas crianças para esse crescimento saudável? Já que você falou, né, olha, você tem a opção de largar tudo e morar na mata, aí você vai viver Sim. debaixo de outro paradigma, em outro contexto, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que estar consciente de que esse aquário existe e de que a gente vai ter que interagir com ele. Como é que a gente prepara as nossas crianças? Como é que a gente contribui para a formação de uma autoimagem, que aí eu não sei o que vem primeiro, acho que talvez a autoimagem vem antes de autoestima, acho que você vê e depois Uhum. você gosta daquilo que vê, ou a gente se gosta e vê depois, não sei, porque deixa a pergunta para você, mas como é que a gente ajuda, cara, a molecada, os nossos filhos, né, você tem um filho pequeno, eu tenho um filho pequeno também, um filho grande, né, como é que a gente ajuda essa garotada a crescer com equilíbrio aí nessa parte de autoimagem, autoestima? Como é que se constrói esse trem? Sim. Você falou uma coisa que é interessantíssima, assim, Carlinhos, porque de fato, cara, nós vivemos esse aquário e existem múltiplas formas de você ser quem você é, né? Se faz sentido a pessoa, sei lá, buscar o caminho religioso para ela se constituir como ser humano e ela enxerga ali um propósito, legal, que bom para ela, né? Que fez sentido. Então, assim, eu pensando na minha própria vida, minha existência, eu preciso identificar quais são os meus valores. Pô, eu sou um cara cristão, eu sou um cara que acredita na família, eu sou uma pessoa que busca viver um padrão de ética e moral, né, de alinhar com esses princípios. Obviamente, a minha construção com o meu filho vai caminhar nessa direção. Eu vou apontar a ele esse caminho. Ó, meu filho, existe esse caminho que o seu pai e a sua mãe seguem, que para nós faz sentido. Mas pode ser que para você não faça quando você se tornar um adulto. E aí a questão do equilíbrio é fundamental. Ó, então existe essa proposta aqui. Só que você é um ser humano individual também. Você tem a sua singularidade. E aí ele também vai se descobrir nesse caminho, nesse caminhar. E às vezes pode ser que tenha algumas coisas que não façam sentido para ele. E ele vai querer seguir talvez um outro caminho. E aí, o que eu faço? Eu preciso respeitar, né? Eu preciso entender que a individualidade dele é dele e de que a minha é minha. Ou seja, se faz sentido para ele, pô, pai, não, eu quero ser monge. Eu acho que o budismo é legal. Cara, é isso que faz sentido para você? Então eu tô aqui para te apoiar, tô aqui para validar as suas decisões e as suas escolhas. Só que eu preciso entender com ele, né, que assim, olha, esse caminho vai te levar para um lugar e esse aqui também vai te levar para algum lugar. Agora cabe a você definir qual você quer escolher. É difícil a gente pensar isso, porque geralmente a gente quer impor as coisas para o outro, Uhum. né? E a sociedade faz isso. Ela impõe um estilo de vida, ela nos impõe o que você tem que consumir, o que você tem que assistir. Ou seja, o tempo todo a mídia, e hoje existe um neuromarketing, né, que é propriamente a ciência trabalhando para que você consuma alguma coisa de uma forma que às vezes você nem percebe. Meio que num processo inconsciente, vamos chamar assim. Cara, e você falou dessa questão do imposto, né? Imposto no sentido de a gente impõe algo para outra pessoa. Normalmente nós pais, né? Agora a gente caiu aqui na questão de paternidade, a gente tem expectativas, né? Uhum. Por exemplo, de qual vai ser a capacidade dos nossos filhos para solucionar problemas, de qual vai ser a capacidade dos nossos filhos no rendimento de uma matéria específica, sei lá, como matemática, ou qual que vai ser o rendimento ou a habilidade do nosso filho em comunicação, Uhum. qual que vai ser as qualidades dele no esporte. E a gente tem essa expectativa e tem o filho que a vida nos deu, né? Que é o filho, o que chegou de verdade, o que tá ali. E aí eu fico pensando, né, você falando, né, dessa questão de que as pessoas, né, têm a sua individualidade, você vai ali caminhar com ela, mas que tem que ter esse equilíbrio de entender de que existe aquilo que você vive, aquilo que você cria de expectativa,
e tem a caminhada dessa própria pessoazinha. E aí eu fiquei pensando, né, nessa questão de como você usou, né, de a sociedade impõe muita coisa, e o pai e a mãe faz parte da sociedade no qual o pequeno está inserido. E eu fico pensando o quanto pode afetar o desenvolvimento saudável da autoimagem, ali da autoestima da criança, quando a gente começa a errar no peso da mão dessas expectativas, né? Porque, sei lá, se você tem uma expectativa 2.0 sobre, vamos dizer, habilidades matemáticas, e é uma criança que, pela característica dela, é uma criança 1.5 em matemática e 2.2 em música, mas você queria que ela fosse 0.3 em música e 2.0 em matemática. O que será que a gente vai falar para essa criança, né? Como é que a gente vai expressar a nossa frustração em relação à minha expectativa sobre o meu filho e ele nesse momento de se descobrir como identidade? Se a gente vai ser agressivo, se a gente vai fazer crítica, se vai elogiar, se vai reconhecer. Estou pensando nisso porque eu participei de uma palestra no final de semana e um dos palestrantes ele citou 3 palavrinhas que é algo importante na relação pai e filho, que é você reconhecer as características do seu filho, depois você aceitar as características do seu filho, porque às vezes você fala, eu reconheço, mas não aceito, né? E ele fala que uma relação que caminha mais para o lado saudável, quando é uma característica positiva, não é um problema de saúde, não é um desvio de caráter no sentido de índole, de ética, né? Mas ali é só uma característica, você tem que chegar ao nível de celebrar aquilo, né? Tem gente que fala, eu não enxergo, e aí e tem gente que consegue enxergar, tem gente que enxerga, mas não aceita, e tem gente que aceita, mas então tá bom, eu vou fazer de conta que eu não tô vendo, eu aceito nesse sentido de vou tolerar, né? Ele fala, não, é você aceitar a característica e chegar a ponto de celebrar. Mas eu sei que eu tô tentando conectar isso com a questão da construção da autoimagem da criança, né? Como é que as expectativas dos pais podem afetar, né, a criança, né? Cara, assim, eu vejo que é igual eu falo com meus pacientes que têm filhos e tal, né, na clínica. Eu falo, ó, fica bem tranquilo que errar você vai errar de qualquer jeito. Os nossos pais erraram, eu vou errar, os filhos dos meus filhos vão errar, e isso é inerente a todo ser humano. Em alguma medida a gente vai errar. E tá tudo bem. Tá tudo bem errar, não tem problema nenhum. A questão é que a gente sempre quer acertar, né? Eu, como pai, minha esposa, né, como mãe do nosso filho também, ela quer acertar. Só que a gente traz consigo bagagens. Bagagens essas que vieram lá de trás, vieram da formação que tivemos. E para nós, às vezes, faz sentido aquele tipo de formação. E é óbvio, eu vou querer transmitir isso para o meu filho. Porque, na minha perspectiva, eu estou fazendo aquilo pensando que eu quero acertar. Só que, às vezes, na cabecinha dele, não, pai, isso para mim não faz sentido. Para mim faz desse modo aqui, ó. Então é preciso reconhecer isso, né? E é de fato. O substrato maior que a gente precisa sempre ter em mente, Carlinhos, e pessoal que nos assiste, é a questão do afeto, cara. Se você tem afeto, se você valida, se você reconhece os sentimentos, emoções do seu filho, ou seja, de quem for, né? Do seu esposo, do seu cônjuge, cara, só aí você já tem aí boa parte do caminho andado. Porque é através do afeto que você vai ser capaz de ouvir, de tolerar, de respeitar, e de tantas outras atributos aí que, infelizmente, dentro da nossa sociedade, a gente está vendo que o negócio está desandando de vez. As pessoas já são incapazes de se tolerar, de se respeitar. Por quê? Porque vem essa perspectiva, né? Não, é do meu jeito que tem que funcionar. Não, eu aprendi desse jeito, é assim que tem que ser. Não, é o meu político falou que é assim, então tem que ser desse jeito. Ah, não, se não for da direita, então não serve a esquerda. Se for a esquerda, então serve a direita. Sabe, vivendo esses radicalismos, essas extremidades. Então, dentro dessa questão de ensino com os filhos, é muito importante o reconhecimento de que, poxa, o meu filho é diferente de mim, e eu preciso estar atento a quais são, então, essas habilidades que ele tem, quais são as suas predileções. Igual o meu filho, por exemplo, ele é muito bom em desenhar, cara. Puxou o vô dele, né? Meu pai também era engenheiro, desenhava muito bem, e eu não consigo desenhar uma porta. Se pedir para eu desenhar aqui numa folha de papel, eu não sei, entende? E aí eu reconheço isso, assim, caramba, que habilidade que meu filho tem e que eu não tenho. Agora, não é porque eu não tenho que eu não devo, então, fortalecer isso que é bom nele. Poxa, filho, que legal você fez esse desenho, que legal, ó, tem esse curso aqui, vamos fazer. Ou seja, eu estou estimulando e desenvolvendo nele essa maior percepção de que, cara, isso aqui é uma habilidade sua.
É seu isso aqui, não é do seu pai. Não é minha, porque eu não tenho isso. Por mais que eu me esforce e tente, cara, não dá, não vai. E já ele é o contrário. Só que isso não, a gente está falando de uma habilidade ali prática, né? Agora, existem também essas habilidades emocionais. A gente fala muito, né, sobre inteligência emocional. É isso, cara, é você ser capaz, só que para fazer isso, primeiramente, você precisa ser um adulto saudável também, né? E hoje o que eu vejo na clínica são esses adultos que estão doentes, emocionalmente falando. Ou seja, aí eles querem cobrar dos seus filhos algo que eles mesmos também não podem ofertar e fazer. Frasezinha pesada essa, né? É, cara, mas é porque assim, a gente às vezes quer projetar nos nossos filhos ou no outro coisas que nós mesmos não temos, ou não fazemos, ou não somos. Então, a partir do momento que eu entendo que eu também não tenho essa habilidade toda, que eu não sou esse cara que eu acho que eu sou, a minha régua ela fica um pouco mais diminuída, né? Um pouco Uhum. mais para baixo. Eu sou capaz, então, de lidar com esse outro ser humano e de reconhecer, falar assim, cara, ele também tem as suas limitações tanto quanto eu. E a vida fica mais leve assim, não fica? Emocionalmente falando. Com certeza. Cara, como é que a gente, como adulto, agora pensando do lado do adulto, como é que a gente identifica quando eu estando ali, eu tô usando o espelho do ponto de vista físico, mas o espelho do ponto de vista metafórico também, né? Quando eu paro para me olhar, né, tanto na parte física como na parte emocional, né, sei lá, nas minhas múltiplas capacidades, que sinais ou que meios eu tenho para conseguir identificar quando está começando a ter um desequilíbrio nessa questão da maneira como eu me olho, né? Porque se eu me olho e não me agrado, eu suponho que eu não vou me aceitar, né? E vai ter um impacto aí na autoaceitação. E se eu não me aceito, eu não me acolho. Se eu não me acolho, né, que não, o autoacolhimento não vai acontecer, eu também não vou me cuidar. Então o autocuidado começa a ter um problema, né? Então a autoimagem afeta a autoestima, afeta o autocuidado. O que eu devo observar em mim mesmo para ficar assim, acender aquela luzinha amarela para quando talvez a coisa esteja começando a sair do rumo e que eu precise repensar essa maneira como eu estou me olhando. Tem algumas maneiras de eu tentar ficar atento ao que se passa nos meus sentimentos, sei lá, enfim. Eu sempre tento olhar para a questão dos resultados, do tipo, cara, que resultados que eu estou tendo, estou produzindo a partir desse meu comportamento. Os resultados eles têm sido positivos ou eles têm sido negativos? Por exemplo, a questão aí da anorexia e tal, né? A pessoa ela tá ali, sei lá, definhando, dado a situação que ela tem se comportado, né? Não come, em jejum, uso de várias substâncias para poder emagrecer e tudo mais. Ou seja, ela está tendo um resultado negativo. As pessoas em volta dela estão falando: meu, você está muito magro, o que está acontecendo? Você não está doente? Você começa a ter sinais à sua volta de que algo não está indo bem, do ponto de vista se está ou não saudável. Então, eu sempre tento pensar nos resultados. A partir do momento que eu estou tendo resultados que estão me comprometendo, aí eu preciso rever o que eu estou fazendo na minha vida, das escolhas que eu estou tendo para mim. Agora, não, os resultados estão sendo positivos, o processo eu vejo que está sendo positivo, eu não estou tendo resultados ruins para a minha vida, ou seja, não estou amargando consequências negativas ou disfuncionais. Cara, eu estou no caminho certo. Não vejo como um problema, como um sinal de que eu devo avaliar isso aqui. Agora, se eu vejo que isso está afetando o meu contexto de vida, está prejudicando as minhas relações, está me prejudicando como indivíduo, as pessoas em quem, né, estão ali tendo contato comigo estão me alertando, estão me falando, né, estão demonstrando. Será que não é hora de eu, né, tentar parar um pouco e olhar para dentro de mim e tentar rever algumas coisas? É mais ou menos essa a estratégia que eu acabo utilizando, para você talvez medir se o que eu estou fazendo talvez seja a hora de eu tentar buscar uma ajuda, buscar um aconselhamento, sei lá, um tratamento, mas nesse sentido. Você me fez pensar numa coisa, né? Sobre. Porque tem essas palavrinhas, né? Da autoimagem, e aí tem a palavra autocuidado e autoestima. Que, né, estima tem a ver com quanto você que valor você dá para você mesmo, né? Tipo, eu me olho e quanto eu tenho de valor, né? Qual a minha autoestima tá equilibrada, saudável, tá baixa. E eu achei interessante o que você falou, né, das consequências, né? Por exemplo, se eu tô com uma autoestima, se eu me valorizo pouco, às vezes eu vou arriscar menos para
conquistar uma oportunidade, de aproveitar um momento que você precisa de um pouquinho mais de ousadia, seja por uma jogada diferente no futebol, seja por um flerte com um possível namorado, seja com levantar a mão na sala de aula, né? Então, como é que funciona essa dinâmica? Por exemplo, vamos dizer que eu identifique que eu tenho me valorizado pouco. Qual seria o benefício de eu intencionalmente começar a me cuidar um pouquinho mais, mesmo que eu ainda não consiga aumentar o meu ticket no valor que eu estou me colocando, né? Porque me parece que seria um movimento natural. Se eu acho que eu estou valendo bastante, eu vou cuidar direitinho de mim. E às vezes eu tô valendo pouco, não ando cuidando muito de mim, não. Eu achei legal você dizer que as pessoas começam a dar sinais. Olha, você não tá bem não, hein? Pô, acho que... Claro, né? Tem a crítica que é saudável e a crítica que não é, mas imaginando que seja uma boa crítica, no sentido positivo, de pessoas que realmente se importam, que gostam de você. Qual é o impacto no nosso emocional da gente fazer um movimento de se cuidar um pouco melhor, mesmo que ainda a gente não sinta que tá valendo mais? A primeira é a qualidade de vida, né? Pessoas que têm uma estima elevada de si, que são capazes de se valorizar, de se cuidar, são pessoas que têm uma qualidade de vida superior àquelas que não. Isso movimenta toda uma gama de coisas, não só a parte neuroquímica do nosso cérebro, mas também essa parte como um todo, né, sistêmico. Uma pessoa que se cuida melhor, ou seja, ela vai produzir mais, isso vai ter um impacto lá na empresa dela. Cara, isso está tudo interconectado, tem muitas interrelações. Mas aí o desafio na clínica é fazer experimento. Se a pessoa ela não busca isso para ela, na terapia justamente vai ser o nosso foco de atuação. Uhum. Olha, vamos tentar experimentar esse comportamento, então, de você ir lá para uma academia, de você tentar se cuidar um pouco, de você fazer um exame, sei lá, mais periódico, e vamos, junto com o paciente, avaliar. Cara, como é que você se sentiu fazendo isso? Você gostou? O que você sentiu? Qual foi as emoções produzidas a partir desse novo comportamento? Ah, foi gostoso, foi legal, caramba, as pessoas me elogiaram. Ou seja, a pessoa vai desenvolvendo um novo repertório comportamental e isso, de novo, né, vai trazendo novas consequências para ela. Consequências essas que vão ser positivas. Então, assim, esse é o foco de qualquer terapia, imagino eu, dentro da clínica, né? Você se entendendo que você não tem uma habilidade de comunicação e você reconhece que isso é importante para você, para sua carreira, sei lá, para o teu relacionamento conjugal. Bom, então vamos trabalhar a questão da comunicação. Vamos tentar desenvolver isso juntos, né? Uma espécie de uma parceria na terapia. E aí, esse desdobramento para a pessoa em si que precisa e que quer desenvolver, poxa, vai potencializar, né? Quem ela é, o seu estado emocional, ou seja, muitos benefícios. Então, a ideia é sempre trabalhar nessa dinâmica. Agora, tem pessoas que não reconhecem que precisam mudar. Para ela tá bom daquele jeito. Porque também, se a pessoa não quiser fazer nada a respeito, cara, não é o psicólogo que vai ter essa capacidade, não é ninguém. Então, tem que partir desse interesse genuíno dela, de querer se desenvolver, de querer crescer. E isso acontece a vida inteira, né? Não é só uma fase da vida, mas é todo o nosso percurso aqui na Terra. A gente está o tempo todo se desenvolvendo. E, lógico, né? Eu, como ser humano, quero ser um cara melhor, diariamente. E eu imagino que as pessoas que nos assistem também, né? Imagino que sim, né? O que a gente fala que a gente sempre quer aqui no Motiori, né? Não é só produzir conteúdo pelo conteúdo, mas produzir uma biblioteca de conteúdo que tenha potencial de gerar transformação. Para a gente aterrissar o aviãozinho, eu vou convidar você a imaginar de que você agora, a gente está falando entre nós dois praticamente, né? E o ouvinte está sentado na mesa aqui com a gente, mas você tem um tempo de falar com o ouvinte diretamente. Nos deixa aí algumas dicas de coisas que a gente poderia fazer aquele, não sei como é que chama isso, quando você conversa com você mesmo, né? Esse monólogo, não sei, né? Um autodiálogo. Um autodiálogo. Dê algumas sugestões, né, de coisas que a gente poderia conversar com a gente mesmo, para ajudar a gente a perceber o como a gente está se enxergando. E de repente ali aquele momento diário, né, de estar ali na frente do espelho, cuidando do cabelo, cuidando da maquiagem ou da barba, ou enfim, né, cada um tem a sua experiência. Esses 5 minutinhos que seja, como é que a pessoa consegue aproveitar aquele minutinho fazendo um diálogo consigo mesmo ali no reflexo, para aos pouquinhos ela ir semeando boas coisas e
se descobrindo mais. Eu acho que é legal isso, né? A gente fica ali olhando no espelho tentando descobrir as rugas, mas o que será que a gente pode descobrir da própria alma nesse diálogo com o eu que eu tô vendo ali no espelho? Deixe-nos alguma dica, agora é você com os nossos ouvintes. Sim, que a gente precisa ser leve com nós mesmos, né? Eu vejo muito na clínica que as pessoas elas se cobram demais por algumas coisas que talvez sejam desnecessárias. E aí uma das técnicas que a gente acaba usando, geralmente é assim, imagina que você tem um melhor amigo e esse seu melhor amigo é você mesmo. E você tem que dar um conselho para essa pessoa. E geralmente aquilo que a gente aconselha o outro, para nós a gente nunca faz, né? E por que tem essa diferença? Por que para o outro eu falo que está tudo bem, que ela errou, que não tem problema, de que, poxa, errar faz parte do ser humano. E quando é comigo mesmo, eu me castigo, eu me profiro palavras ruins a meu próprio respeito, eu, sei lá, acabo não aceitando. Então, é tentar pensar nessa ideia de que quando eu me olho no espelho, eu falo assim, Márcio, e aí, e hoje? Quais são as coisas que você pode aprender de diferente? O que você pode fazer de diferente hoje, no presente, do que você não fez ontem, ou que você deixou a desejar? Hoje, será que você consegue fazer isso? Eu sempre tento trabalhar nessa perspectiva de quando me olhar, falo assim, cara, o que eu posso ser melhor hoje? Estar mais presente, dar um sorriso a mais, dar um abraço, né? São coisas pequenas, não tem, vamos reinventar a roda aqui. São coisas simples. E a ideia de você falar e se autoelogiar não é mantra, não é poder da palavra positiva, nada disso. Mas é você reconhecer que você é um ser humano como qualquer outro e que você tem sim as suas habilidades, suas potencialidades e que por mais que às vezes você erre ou tenha coisas que talvez você não aceite, o outro ser humano também tem as mesmas coisas. Talvez não seja a mesma que a sua, mas ele vai ter uma outra dificuldade. E tá todo mundo no mesmo barco. E tá tudo bem com isso, né? Não há problema nisso. Então, assim, é você se autoafirmar de fato, né? Você reconhecer e saber, poxa, hoje eu tô bonito, hoje essa roupa caiu legal em mim, nossa, hoje eu tô com um brilho diferente. Não se autodepreciar, porque aí sim, as tuas emoções elas vão corresponder àquilo que você está pensando e falando sobre si mesmo, né? Então, assim, a gente sempre fala que para mudar as nossas emoções, o nosso estado de sentimento interno ali, nós precisamos também mudar os nossos pensamentos. Então, à medida que eu penso coisas diferentes a meu próprio respeito, as emoções vão estar correspondendo àqueles novos pensamentos. Então, se são pensamentos de coisas boas a meu respeito, é automático, eu vou me sentir melhor, eu vou estar mais leve, eu vou me sentir mais alegre, mais feliz, mais contente com aquilo que estou vendo, né? Mas tem coisas que eu não gosto. Tudo bem. E as coisas que você gosta? Por que você não foca nelas, né? A tendência do ser humano é focar naquilo que sempre é negativo. E o positivo, às vezes, acaba passando de lado. Então, assim, o exercício é isso. Foque em coisas boas a seu respeito. Não tenho nada de bom. Então, pergunte para pessoas que estão à sua volta coisas boas que elas veem a seu respeito. Essa é uma outra atividade. Mãe, pai, amigo, colega, dá aí 3 características minhas que você acha que eu sou bom, que eu às vezes acabo não conseguindo enxergar em mim. Você é um bom ouvinte, você é um cara que fala bem, ou você é uma pessoa muito bonita, é engraçada, divertida. E geralmente as coisas que você escuta dos outros têm a ver um pouco com quem você é, né? Se alguém tem alguma dificuldade para perceber isso de si mesmo. E lógico, né, o processo da terapia também nos ajuda a ver essas questões, a mergulhar para dentro de si e começar a enxergar isso de uma forma mais clara. Gostei, tem umas dicasinhas legais aí na reflexão, achei legal. Eu acho que vai dar uns cortes, esse finalzinho aqui vai dar uns 2 cortes legaisinhos sobre dicas interessantes. Você falou sobre como a terapia pode ajudar a gente nesse processo, né? E você é psicólogo formado, faz atendimentos também. Quem quiser conhecer o teu trabalho, Márcio, como o pessoal te encontra, como o pessoal entra em contato com você? Hoje, praticamente, o contato se dá ali pelo Instagram, né? @marcio.mansa é meu Instagram, apesar de estar um pouco inativo, porque não estou tendo muito tempo para mexer, mas geralmente quem me manda mensagem por ali faz contato, eu respondo. E aí, caso queira também mandar e-mail, né? As pessoas mandam e-mail hoje em dia ainda, marcio.mansa@gmail.com. Pode me mandar por lá também, que eu sempre estou vendo e respondendo. E fica o convite aí, né, para quem não faz terapia ou quer conhecer o processo terapêutico. Hoje eu estou atendendo na abordagem da TCC, né, Teoria Cognitivo-Comportamental, que é uma das abordagens que estão muito em alta, né, por ser baseado em evidência. E como eu atendo muito plano de saúde, então a gente precisa de um atendimento bastante diretivo, né? Então essa terapia ajuda bastante aí.
Ah, que legal. Bom, gente, obrigado para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Tem uma galerinha que falou que saiu do YouTube e veio aqui pro Instagram para curtir pelo Instagram. O pessoal deixou aqui abraço. A Giza, enquanto a gente estava conversando, né, sobre a maneira da gente se enxergar, ela falou assim, é bem isso mesmo que a gente se sente, né? A gente joga lá para baixo. Aí ela citou aqui um pouquinho depois que às vezes a gente volta ao negativismo, mas quando eu lembro, eu volto a pensar no positivo. Muito interessante. O pessoal passou aqui e deixou abraço. A Gabi Rezende falando sobre quando a gente estava falando daquele desequilíbrio da autoestima, às vezes um pouquinho para lá do ponto, né? O pessoal falou, as pessoas estão valorizando muito o ego. Muito bem, obrigado, gente, para você que estava acompanhando a gravação aqui no Instagram, acompanhando no YouTube. Foi muito legal, a gente teve aí no começo, né, os primeiros minutos a gente teve um problema técnico por conta de chuva e por conta de ajuste de microfone. Então, para você que acompanhou aí o comecinho, teve essa gentileza de ficar aqui com a gente, muito legal. Para quem está ouvindo já editado nos agregadores de podcast, nas plataformas de áudio, vai estar bonitinho, não tem problema nenhum. Como o Márcio falou, se você quiser conhecer o trabalho dele, Márcio.Mancia com C, tá, gente? Márcio.Mancia. Se você ainda não acompanha o Motiori no Spotify, fica aí o convite de você acompanhar o Motiori no Spotify para ver os episódios editados. É um podcast que ele é pensado para a comunidade brasileira no Japão, então é sempre tentando traduzir um pouco do que a gente tem de coisas que acontecendo no Brasil e em outros lugares, mas sempre tentando traduzir para a nossa comunidade, para a realidade aqui da comunidade, para poder ser uma contribuição positiva. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, dialogar comigo, o meu conselho é Instagram, @nabecastjp, e tem o YouTube também para você acompanhar não só a gravação do Motiori, como de outros projetos, muita coisa relacionada à educação, desenvolvimento humano, cultura, arte. Então fica ligado lá no YouTube e no Instagram, nabecastjp, que vai ser legal para você. Se você quiser acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais pessoal, aí tenho também Carlinhos Vilaronga no LinkedIn e Carlinhos Vilaronga no TikTok, né? Eu tenho uma galera que prefere me seguir no TikTok, porque é a mídia que mais usa, né? Então, Carlinhos Vilaronga no LinkedIn, Carlinhos Vilaronga no TikTok. Aí as redes sociais da própria produtora, Nabecast JP no Instagram, Nabecast JP no YouTube. Eu tenho Facebook também, Nabecast JP, mas não tá tão ativo assim. Tá lá, mas Instagram e YouTube é mais ativo. Lembrando aqui também do nosso parceiro Livraria Upstage. Se você está aqui no Japão e gosta de livro, gosta de ler, tá precisando aí de um romance, ficção científica, palavra cruzada, gibi pra criançada, jogo, entra em contato com a galera, procura Livraria Upstage no Instagram. Livraria Upstage tem o site também, você pode fazer a sua encomenda, eles vão entregar o material na sua casa, você vai ficar felizão com um livrinho legal para você ler, e é muito bom. E aí, Márcio, pela primeira vez, um menininho podcasteiro, como foi a experiência? Cara, gostei demais aí do bate-papo, foi bastante positivo. Espero que de alguma forma tenha surtido algum efeito positivo aí para quem vai nos assistiu, né? E caso tenha alguma dúvida, se queira mandar lá, alguma questão mais técnica, que queira trocar uma informação, pode nos mandar também, que às vezes a gente tenta explicar de uma forma para ficar mais fácil, né, para o ouvinte, mas às vezes a gente acaba se embananando um pouco. Mas ficamos aí à disposição de vocês e com certeza gratos aí por ter participado junto com vocês aí hoje. Legal, muito bem. Márcio Mancia estreando no mundo das gravações de podcast. A gente apanhou do microfone, mas a gente venceu muito bem. É isso. Gente, obrigado por ter ficado com a gente. Para você que está no Brasil, desfrutando do que eu acho que é o último dia do feriado prolongado, correto? Quarta-feira. Muito bem, quarta-feira de carnaval. Para nós que estamos aqui no Japão, a gente está contando os dias para o sol de primavera chegar, porque chega de frio. Hoje eu acredito que deva ser o último dia do frio mais intenso, né? Os últimos dias estiveram geladinhos, mas já deve começar a subir a temperatura e isso vai ser muito bom. A gente se encontra daqui uns dias, a gente deve ter na semana que vem não vai ser a gravação do Motiori, mas no canal Nabecast JP no YouTube a gente vai ter live falando de atividades culturais aqui da comunidade. Então, se você quiser ficar, segue aí Nabecast JP no YouTube ou acompanha no Instagram e você vai ficar sabendo quando tiver as lives. Beleza, Márcio? Obrigado pela visita. Dá um abração aí na esposa, no filhote, vai curtir o teu feriado. Para você que está aqui no Japão, que
receba aí um abração no coração, vai descansar para você trabalhar felizão amanhã e a gente se vê em breve aqui no Motiori, seja aí no Spotify ou nas gravações aqui no YouTube. Até mais, sayonara! Este episódio foi editado pela NabeCast.